Fala, NTzada, tudo bem? O Pode Mais Joga alçando altos voos e agora chegando aqui perto de Júpiter, Marte, com esse convidado. Ele é ex-colecionador, é historiador, mas ele faz parte da história do videogame no Brasil. Eu estou conversando hoje com ele. Marcos Garré, tudo bem, Garré? Oi, pessoal, tudo bem? Um prazer imenso estar aqui, né, com o NT, no Pode Mais Joga, e é sempre uma alegria muito, muito grande para mim quando eu falo a respeito de um período muito emblemático para quem o vivenciou, né, que foi realmente o início, né, da chegada dos jogos eletrônicos ao Brasil, final dos anos 70, início dos anos 80. Então, muitíssimo obrigado pelo convite e vamos recordar aí. Não, Garré, já peguei meu caderno aqui, minha caneta, porque eu sei que hoje é dia de aula e estou muito empolgado para conversar com você. Mas no Pode Mais Joga, a gente pede sempre para o convidado um jogo para eu colocar de fundo aqui. Tem pessoas que assistem o podcast via YouTube e aí vai se deliciando ali com eu jogando. Às vezes não é tão bom assim, mas pelo menos tem um jogo de fundo aí. Você tem alguma ideia de algum jogo que você indicaria? Sim, sim, tem um jogo que funcionou como um divisor de águas na minha vida, que é o Karateka do Apple II, um microcomputador, né, que um dos primeiros microcomputadores domésticos que foi produzido e teve inúmeros clones, né, cópias fabricados aqui no Brasil. Então, Karateka do Apple II, um jogo da Brother Band, criado por Jordan Mechner, ninguém menos que o criador do Prince of Persia, né? Ah, olha só. Já está na tela aí, enquanto a gente está conversando. Nós vamos falar um pouquinho desse jogo. Ele marcou para você? O microcomputador faz parte da sua história também? Isso, os microcomputadores domésticos, né, eles aportaram aqui no Brasil, eles começaram a chegar em 1980, 81, 82, e eles se difundiram muito rapidamente, embora caros, né, para quem gostava de jogos. Por quê? Ah, Né, porque na época nós tínhamos os videogames do período que eram novidade, né, o Atari, o Odyssey, o Intellivision, até o Coleco, né? Os micros, eles apresentavam, o hardware dos computadores, ele era muito mais poderoso do que o hardware de um Atari, por exemplo. Tinha muito mais memória, tinha chips dedicados, né? Muitos usavam armazenamento em disquete, né? Então você tinha jogos com uma complexidade maior, com gráfico melhor, com música, né? Jogos maiores, jogos com final, né? Com um enredo mais complexo. Então eles olha só. eram encantadores. Você pegava, por exemplo, um jogo de Atari e pegava um jogo, sei lá, do próprio Apple II, ou do MSX, ou do ZX Spectrum, era uma evolução muito, muito grande naquela época, né? Imagino, imagino. A complexidade dos jogos de videogame do período, eles apresentavam jogos de ação, né? O nível de dificuldade ele era apresentado muitas vezes por mais objetos na tela, e esses objetos com aumento de velocidade. Então, Tá. basicamente era isso. Os computadores apresentavam jogos, por exemplo, adventures, né? Que você digitava comandos, você interagia, né? Com enredos mais complexos, jogos maiores, jogos que tinham final, né? O jogo de Atari não tinha final, né? E os jogos de computador eram encantadores. E o Karateka foi exatamente isso. Eu estava caminhando com a minha mãe na UD, na feira de utilidades domésticas, que era realizada no Anhembi, uma feira muito fantástica para quem viveu aquela época. Clássica. Eu tinha um Atari em casa. E caminhando por um dos corredores, eu vejo no stand de uma loja um computador com uma tela e dois lutadores, né? Quase que bailando assim, né? Um para lá e para cá, e um chutando o outro e socando com um Monte Fuji ao fundo. Tinha uma abertura que mostrava uma espécie de um samurai interagindo com uma moça, que seria uma princesa, prisioneira. Eu fiquei absolutamente hipnotizado por aquele jogo. Isso foi em 80, na UD de 85. Tá. Fiquei hipnotizado, assim, não conseguia sair daquele stand. Minha mãe, vamos, né? Vamos continuar vendo a feira. E aquilo me marcou demais. Para quem tinha, na época eu até tinha o Intellivision 2 também. Para quem tinha esses videogames, o Karateka parecia literalmente um desenho animado. Era uma evolução muito, muito grande em relação a esses primeiros videogames. Então, por isso que eu cito o Karateka como um divisor de águas, né? Eu lembro da movimentação do boneco ser um pouco mais fluida, né? Ela tinha uma coisa um pouco mais realística do que a gente estava acostumado a ver. E acho que
Se eu não me engano, você me corrija, mas eu acho que eu joguei de computador, mas tinha uma versão de NES, não tinha? De Nintendinho? Sim, há uma versão para o NES, que É, inclusive é bem bacana, é bem legal, só que é muito difícil jogar Karateka no controle, né? O é, Karateka é bom de jogar no teclado. no Mas teclado. é bem bacana, né? A versão do NES, inclusive o processador do NES é o 6502, se não me engano, que é o mesmo do Apple II. Então, eu acho que Ah, a conversão não foi tão complicada. Existem versões de Karateka para diversos outros computadores, para Atari 800, Commodore 64, para o PC, para o Atari 7800, né, para ah, o Atari ST, tem várias versões, mas a minha favorita é a do Apple II. do Apple II, que legal. Vamos voltar um pouquinho antes de tudo isso. Quero muito falar da OD também, porque marcou a minha infância. Lembro muito de ir com a minha mãe nessa feira de utilidades domésticas e com a minha avó. Voltando ali atrás, como é que começou essa paixão por videogame e qual foi o primeiro videogame, Garré? Certo. Fins dos anos 70. Esse fato que eu vou relatar, ele aconteceu ou em 1979 ou em 1980, eu não tenho certeza. Tá. Mas era uma época que, comparada a hoje, era absolutamente espartana. As coisas eram todas analógicas, né? O Brasil era um país muito diferente, as coisas demoravam muito a chegar aqui, né? Um filme, por exemplo, estreava nos Estados Unidos e levava 6 meses para chegar aqui, 7 meses. Olha só. Tá tudo muito demorado, né? Tinha uma série de restrições, tinha, né, a tal da reserva de mercado, que impedia que empresas do estrangeiro se estabelecessem no país, impedia a importação direta de itens de informática, né, de computação. Mas voltando, o meu padrinho, né, que ele morava conosco, o meu padrinho, ele era irmão de criação da minha mãe, ele morava conosco. Ele apareceu em casa numa tarde de junho, ou de 1979 ou de 1980, com um TV-jogo da Super Kit, um TV-jogo 3. O que era isso? Ele era mais um dos telejogos que chegavam ao Brasil, que eram variações do Pong. Né? Você sabe o que é o telejogo, né? Claro, claro. As barrinhas, a bola que não é bola, é um quadrado, Uhum. muito simples, né? Inicialmente com três jogos, depois com 10 jogos e jogos diferentes, né? E o meu não era o da Philco Ford, que foi talvez o mais famoso, era da Super Kit. Tá. Ele vinha numa caixa amarelinha, aí o meu padrinho, né, trouxe para casa, me deu, eu falei, nossa, o que é isso, né? Aí tirei da caixa, né? Ligamos na TV e a hora que eu liguei aquele equipamento, aí aconteceu a mágica. Eu brinco que a partir daquele momento, uma forma de diálogo com a tela começou, que para mim persiste até hoje, né? Que Vamos legal. fazer a conta, de 1979 até, sei lá quanto tempo foi isso, mais de 40 anos, né? Vou fazer 49 agora no mês que vem. E uma coisa fantástica, NT, era pela primeira vez na vida da gente, a televisão ela deixava de ser algo passivo, ela virava Ah, algo interativo. Eu controlava o que se passava no televisor. Quer dizer, eu não apenas assistia a desenhos animados, ou ao jornal, ou a telenovela, mas eu controlava objetos que apareciam na TV. que era o E, sonho, né? Um sonho na época de você entrar dentro daquela tela. Isso era uma forma de você conseguir interagir com aquela tela que você assistia todo dia, né? e mais ainda, uma coisa que deixava a gente estupefato era você constatar que o sinal que era gerado no televisor, ele estava sendo gerado naquela caixinha, na sua frente, naquele aparelhinho, não era algo que estava sendo transmitido. Parece uma coisa enfadonha o que estou falando agora, mas é verdade. Não é algo que era transmitido de uma emissora, você estava gerando aquela imagem, aquele sinal ali na sua frente. Que E, legal. puxa, vários momentos jogando telejogo, brincando. Eu me lembro até de uma passagem que havia festa junina na escola, dança de quadrilha, né? E eu jogando o TV Jogo 3 e minha mãe, desliga isso aí, você tem que dançar quadrilha na escola. Eu não queria, queria ficar jogando o TV Jogo. Então começou aí, provavelmente em 1979, mas talvez 1980, né? Bem naquele início, né? Então eu tinha 6, 7 anos de idade quando isso aconteceu, né? O telejogo teve várias variações e ele vem do Odyssey, né? Do primeiro Odyssey que foi criado nos Estados Unidos. Isso já fazia parte dos clones naquela época, mesmo no início no final da década de 70? Em realidade, né, como você mesmo disse, havia uma série de variações do telejogo. É. Muitos, inclusive, na forma de kit. Eles Ah, tinham em revistas de eletrônica, como a Nova Eletrônica, por exemplo,
vinha o kit para você soldar e montar os componentes do telejogo na sua própria casa, os Bacana. robistas de eletrônica, né? Aham, E teve que bacana. diversas empresas que produziram, como eu disse, né? A Super Kit, teve o TV Ball, que era de uma outra empresa, a própria Philco Ford, que lançou o telejogo em 77, o telejogo 2 em 79, né? Teve uma série de variações. E o que popularizou esses telejogos, né? Nos Estados Unidos, acho que duas empresas, não estou me lembrando agora de cabeça a marca, não estou me lembrando agora. Eles produziram o que era chamado de Pong in a Chip. Você tinha toda a lógica do jogo num chip digital, obviamente. Que Então, legal. os fabricantes adquiriam esse chip, General Electric, General Instruments, eles adquiriam esse chip e só montavam o resto, os potenciômetros, a placa de circuito impressa, as coisas, e punham esse chip com o coração do jogo ali. Então, se você tivesse esse chip à mão, ficava muito mais simples você lançar o seu próprio telejogo. Então, isso popularizou o Pong, né, o telejogo, não só aqui no Brasil, mas em outros países também, né? Eu adquiri há pouco tempo agora um telejogo, esqueci a marca, oh meu Deus, o da Ford, o da Philco Ford. Sim. E o acabamento dele, você vê que era uma coisa de alta qualidade e eles não poupavam, principalmente no material, para que aquilo fosse como se fosse uma caixinha de joias, uma parte, um eletrodoméstico que tivesse um destaque na sua sala. Isso fazia parte também daquela época de fazer o videogame ser uma coisa um pouco mais esplendorosa, uma coisa um pouco mais sofisticada do que hoje, se você comparasse? Ah, tinha que ser uma coisa assim É, bonita, é, chamativa, né? Principalmente a Philco Ford, né? A Philco, na verdade, ele era um departamento da Ford, né? A Ford adquiriu a Philco nos Estados Unidos, então, obviamente, eles iam produzir uma coisa bonita, eles investiram muito naquilo. Inclusive, na própria Philco Ford, o telejogo, ele era guardado, o projeto do telejogo, da novidade, era guardado a sete chaves, era um segredo. Somente bacana. os funcionários diretamente envolvidos com aquilo que sabiam, né? Nós tivemos a oportunidade de entrevistar um antigo funcionário da Philco Ford, né, que fez o design, né, o gabinete do telejogo. Ele nos revelou que era um segredo na Philco Ford. Olha que interessante, né? Olha que legal. Isso a gente está falando de 1977, quer dizer, faz muito tempo, né? Então eles capricharam, o gabinete era bonito, ele tinha aquela coisa de madeira, Isso, a era isso. bonito, a caixa era bonita, o telejogo 2 ainda tinha joystick, né? Ele Destacável, né? eram destacáveis, né? Ele tinha Isso. 10 jogos, então era bonito. Não era uma coisa barata, né? Eu não vou me lembrar disso de cabeça, mas eu acredito que em dinheiro de hoje, um telejogo custaria na época uns 1.500, R$ 2.000, então não era barato, exatamente, né? Não era barato mesmo. As pessoas faziam um esforço para comprar aquilo, e os de outras marcas eram um pouco mais baratos, né? Principalmente esses na forma de kit e tudo, então eram mais acessíveis. É, Mas eles fizeram um bom sucesso, um relativo sucesso naquela época, e, na verdade, eles prepararam o terreno para o que viria depois. Atari, o Odyssey, o Intellivision e o Splice, né, que aí seriam mesmo os primeiros videogames com possibilidade de cartuchos intercambiáveis. Então, eles prepararam o terreno para o brasileiro ir se acostumando com essa coisa de jogos eletrônicos, lembrando que, na época, o fliperama era uma febre, né, a casa de jogos eletrônicos com pinballs, com máquinas de vídeo, muitas ainda eletromecânicas. Então, a verdade é que o brasileiro sempre gostou muito, tanto de jogar quanto de novidades eletrônicas, de tecnologia. O brasileiro sempre gostou disso. tanto é que até hoje a tecnologia é muito presente na vida do brasileiro, até pelo celular e a internet. Hoje bate recordes se você comparar com qualquer outro país do mundo, né? Muito engraçado quanto isso é uma coisa que move o brasileiro até hoje. Eu acho que, assim, na verdade, isso foi falado por um dos entrevistados do nosso documentário de 1983, o jornalista José Schiavone, né, um grande jornalista do passado que foi pioneiro para escrever sobre jogos naquela época. Na visão dele, o brasileiro ele sempre teve tanta dificuldade de obter as coisas, até mesmo por o brasileiro não ganha bem, né? O nosso dinheiro nunca foi muito forte, a inflação naquela época batia mais de 200% ao mês.
Então, o desejo de você possuir esses aparelhos, esses equipamentos era tão grande, tão fascinante, que as pessoas realmente se esforçavam, faziam de tudo para conseguir realmente adquirir esses equipamentos, né? Com certeza. Garré, você mencionou ter na época um Atari, depois um Intellivision. Como é que isso apareceu na sua vida? Certo. Em realidade, eu tive um Odyssey primeiro, né? Odyssey, tá. Ah, É, legal. e eu tinha o telejogo, né? E uma coisa muito importante, em 1980, entre 81 e 82, até o início de 83, eu brincava, eu ganhei também relógios com jogos, o famoso Casio Game 10, que tinha um jogo de disco voador de navinha, tinha o Game Clássico, 30, o clássico. Game 40, e os Game Watch da Nintendo. O meu Ah, primeiro Game Watch foi um chamado Turtle Bridge. Você precisava atravessar a ponte pulando numas tartarugas e carregando um saco de algum produto até a margem oposta. Tive sensacional. alguns outros Game Watch, então era, de novo, era uma coisa que estava preparando a gente para o que viria. E era fascinante, você, ao contrário do TV Jogo 3, do telejogo, eu podia levar tanto o relógio quanto os Game Watch para lá e para cá. Eles eram, obviamente, portáteis, né? Tinha o Donkey Kong, que era em tela dupla, era Ah, fascinante também. Então, brinquei muito com esses equipamentos. E em 83 foi o ano mágico, né? Foi o ano, inclusive, que dá título ao documentário, né? 1983, o ano dos videogames no Brasil. Foi quando os videogames deixaram de ser trazidos muitas vezes por contrabando ou por comissário de bordo, uma aeromoça que trazia de viagem ou pessoas que vinham de fora, e começou a estar acessível em lojas de departamento, em grandes magazines. E o primeiro videogame que eu tive mesmo de cartucho foi o Odyssey. ah, Novamente, o meu padrinho, né, que Deus eu tenho, o tio Zé, ele apareceu em casa com o Odyssey da Philips, né, que justamente foi lançado em 83, e me diverti muito com o Odyssey, né, de Dinamina Encantada, Come Come, Senhor das Trevas, Golf, que eu gostava bastante, OVNI, e o Odyssey tinha uma coisa interessante, ele tinha um teclado alfanumérico, então você podia digitar o seu nome nos recordes, podia interagir, por exemplo, com o Come Come, você podia alterar o labirinto mexendo no teclado. Então ele tinha esse apelo, por exemplo, que o Atari não tinha. Né? E outro detalhe importante que eu estou me esquecendo, as revistas daquela época, que não eram revistas dedicadas a videogames ainda, elas iriam surgir depois, como a Micro e Vídeo, a Video News, a Videomagia, elas eram revistas essencialmente, como diz um finado amigo meu, jornalista Maurício Bonas, era uma revista para novidadeiros. Eram revistas para novidadeiros. Então, elas traziam legal. videocassete, filmadora, fotografia, filmes, videogames. Começaram a dar espaço para os videogames, que era a novidade daquela época, microcomputadores. Então, eu lia nessas revistas, ficava sabendo dessas coisas que existiam no exterior e que estavam vindo para o Brasil. Então, a gente ficava doido. Esperava todo mês chegar a Microvídeo, a banca, a Video News, e lia e ficava babando, vendo as telinhas dos jogos, as screenshots ali, imaginando como aqueles jogos eram animados. Era uma época, assim, mágica, né? Essa falta de informação, né? Uma época que não tinha internet, não tinha Google, ao mesmo tempo que nos estrangulava, era fascinante, porque aguçava a imaginação das pessoas, né? Você ficava esperando por aquilo, né? Imaginando. Então, eu lia aquelas revistas e sabia. Sabia do Odyssey, sabia do Atari, eu sabia o que esses nomes significavam, Coleco, Intellivision, ou os computadores. Então, o Odyssey tinha até uma propaganda de TV muito bacana, né? Que aparecia um homem assim trajado meio como Buck Rogers, Star Wars, ele apontava o dedo e falava: "Você sabe o que é Odyssey?" E aí É. lançava um raio e tal. Então, a imaginação da gente ia lá longe, né? Então, o Odyssey realmente foi o meu primeiro videogame, me diverti bastante com ele, foi muito bacana, mas a gente sabia que o Atari ia chegar. E o Atari era assim, já naquela época meio que era sinônimo de videogame, né? E Isso. eu tenho 3 meios irmãos por parte de pai. E o Tá. mais novo deles, né, tinha um tio que já tinha trazido um Atari americano, obviamente do exterior, e ele já conhecia o Atari. E esse meu irmão Maurício, ele falava para mim: "Poxa, o Atari é muito mais legal que esse seu Odyssey. Tem mais jogos, a imagem é mais colorida, tem mais variedade", e aquilo ficou cozinhando na minha cabeça. Eis que em setembro, o Atari oficial da Polivox foi lançado com uma campanha publicitária milionária na televisão, né, criada pela DPZ, e eu fiquei maluco. E eu pedi para meus pais, para meu padrinho, um Atari de Natal, isso em 83, né, então eu tinha 10 anos. E aí eles concordaram e tal, mas a ideia era que o Odyssey fosse vendido, para não ficar com dois. Então, se concordassem em vender o Odyssey, né, eles
aportariam com mais dinheiro e comprariam o Atari, e foi feito assim. Meu Atari foi comprado um pouco antes do Natal, acho que lá para o dia 15, 20 de dezembro, eu acompanhei a compra, eu fui junto, eu não acreditava mais em Papai Noel, já tinha 10 anos, né? Fui usar um mapping, o emblemático mapping aqui da Praça Ramos, aqui de São Paulo, uma grande loja de departamento, não existe mais. Fomos eu, meu pai e meu padrinho, e eu me lembro, o Atari foi avassalador, né? Eu me lembro da sessão de videogames de computador do mapping, eu só não lembro do andar que era, não sei se era no 8º, com as paredes em vermelho e cheio de Atari, de Odyssey. Aí nós compramos o Atari lá, compramos alguns cartuchos da Polivox, porque eles não tinham os cartuchos clones de outras marcas. Nesse momento o mapping só tinha da Polivox. E aí o meu irmão havia compilado uma lista de jogos, basicamente alguns da Activision, para comprar, e não tinha no mapping. Aí saímos, fomos na rua adjacente, ali na Conselheiro Crispiniano, em busca dos cartuchos, e entramos na Fotótica. A Fotótica existe até hoje, mas ela perdeu o P, né? É Fotótica só. Naquela época era Fotóptica. E aí encontrei os jogos da marca Canal 3, River Raid, Sequest, Enduro. E aí nós compramos e realmente foi um Natal mágico. Eu me lembro das pessoas na rua andando com o Atari debaixo do braço. Foi uma loucura. O Atari era bem caro na época, era o equivalente ao que custa um videogame moderno nos dias atuais. Mas, de novo, né? Em relação ao que eu falei no início, as pessoas se desdobravam para comprar e foi um sucesso. Quem não tinha dinheiro para comprar o Atari, comprava um clone. Né? Podia comprar o Dactari, o próprio Dactar, né? Podia comprar o da Dismac, que havia sido lançado já, que eram mais baratos do que o produto da Polivox. Né? Eles não eram licenciados, não pagavam royalties, mas quem não podia ter um Atari Polivox tinha um de outra marca, alguns de outras marcas. Né? No início de 84 foi lançado o Dynavision, o Dynacon, né? Por exemplo. Nessa época as pessoas sabiam que era um clone ou achavam que estava comprando um outro videogame? Eu vou fazendo um paralelo aí ao que aconteceu com a Nintendo na próxima geração, onde o NES e o Phantom System, por exemplo, para muitos eram considerados consoles diferentes, apesar de serem clones, né? Olha, em realidade, isso foi um detalhe complicado na época, né? Porque as políticas protecionistas do Brasil, elas, o próprio nome diz, né? Protecionistas, elas protegiam esse processo, vamos dizer assim, de clonagem, né? Uhum. Então, você tinha o produto oficial e o produto, né? Eu tenho muito cuidado de usar essa palavra pirata, porque no contexto da época isso não era considerado pirataria. Exatamente. Você tinha o produto cópia, mais barato, mais acessível. Claro, a Polivox, que licenciou o Atari da Warner, ela batia forte nessas empresas. Então, não sei se você se lembra, mas na propaganda tinha o slogan, o Atari da Atari. Isso. Então, era o Atari oficial. Agora, a Polivox, ela não conseguiu, na época, proibir essas empresas, evitar com que elas produzissem os clones por causa justamente de como as coisas funcionavam no Brasil naquela época. O que ela podia fazer? Impedir que essas empresas usassem o logotipo da Atari. Isso não podia, a marca era uma coisa séria, então elas não podiam usar o logotipo da Atari. E é até interessante, as primeiras propagandas da Dynacon, em revista, ela usava o logotipo da Atari. Olha Depois só. eles tiveram que tirar. Eles podiam dizer que era compatível com o sistema Atari, vamos dizer assim, mas o logotipo elas não podiam utilizar. Tanto, né, que o Dactari, que foi um dos primeiros clones nacionais do Atari, que era feito de maneira absolutamente artesanal, tanto o título Dactari, né, quanto o logotipo, que era a Catedral de Brasília, assim, se você perceber, era muito semelhante ao da própria Atari. A Polivox fez com que o nome perdesse o I, né? Então virou Dactar sem o I, e eles tiveram que mudar o logotipo. Então isso foi por exemplo, uma coisa que foi uma ação da Polivox, né? Então isso eles podiam fazer, mas impedir que eles fabricassem e lançassem, ela não conseguiu. Mas respondendo a sua pergunta, as pessoas não estavam muito interessadas, né? Até porque os clones eram muito parecidos. Você punha um Atari, um Dismac, um Dactar, claro, alguns modelos eram bem diferentes, como o próprio Dynavision, né? Mas eles eram muito parecidos. Preciso, né? A minha esposa mesmo, por exemplo, ela não teve o Atari, ela teve o da Dismac, mas jogou os mesmos jogos, inclusive os cartuchos. Nós tivemos tranquilamente mais de 200 fabricantes de cartuchos clones de Atari aqui no Brasil, de tudo quanto Caramba, é muito. cor diferente. Eles alteravam a inscrição na tela. Então, em vez de você ligar o River Raid e aparecer Activision, por exemplo, aparecia Canal 3, né? Canal 3 era uma das mais famosas. Sim, sim. Você se arrependeu hoje pensando
entre o Odyssey e o Atari. Eu não joguei o Odyssey na época, eu lembro de ter jogado o Atari. O Odyssey eu fui jogar bem depois, eu só adquiri o meu o ano passado. E aí eu entendi o quanto ele, entre aspas, tinha um poder mais visual do que o próprio Atari. Você se arrependeu de ter trocado o seu Odyssey ou Odyssey por um Atari? Não, não me arrependi. Porque, embora eu gostasse do Odyssey, o Atari trazia inúmeras vantagens, né? O Atari tinha muito mais jogos, né? Lá fora teve diversas produtoras que fizeram jogos para o Odyssey, né? Para o Atari. O Odyssey, né? A própria Philips fazia jogos e depois uma ou outra companhia, né? Mas a Imagic, né? Fez alguns jogos para o Odyssey, se não me engano. Então, eram muito poucos títulos. O Atari tinha muito mais título. Outra vantagem, os clones com cartuchos mais baratos. Outra vantagem, as primeiras locadoras de videogame que surgiram na época do Atari, elas tinham muito mais jogos para Atari do que para o Odyssey. Obviamente, para o Odyssey a quantidade de títulos era reduzida, né? Então você achava jogos de Atari em vários lugares. Então era uma coisa muito, uma vantagem muito grande. Essa vantagem se refletiu também sobre o Intellivision e sobre o Splice Vision, que foi o nosso ColecoVision aqui no Brasil. Esses videogames eram mais caros, então não era toda a locadora que tinha. Principalmente o Coleco, era caríssimo, né? Caríssimo. Então o Atari realmente ele foi o que explodiu no Brasil, fez com que o brasileiro se apaixonasse por videogame, fez com que o videogame pudesse chegar a mais famílias, né? Justamente por causa dos clones mais baratos. Então o Atari realmente foi daquela geração aqui no Brasil, foi arrebatador, tanto que você pergunta para alguns jovens em televisão, Coleco, Odyssey, aí você fala Atari e a pessoa, então tem jeito. O Atari ele era e continuou sendo sinônimo de videogame, né? Que legal, que legal. Garra, vamos passar um pouquinho para frente. Você, com essa paixão toda, acaba virando um historiador de videogame e traz talvez uma das as duas provavelmente maiores obras de videogames do Brasil, que são os livros sobre 83 e 84. Da onde veio essa paixão por escrever? Você pode ver, eu adoro estar fazendo esse podcast para gravar e marcar na história essa conversa. De algum jeito, alguém vai ter isso registrado e que fique registrado para sempre, porque eu não quero que isso morra. E tanto que um dos meus slogans é jogue videogame, não importa como, né? Da onde veio essa paixão por escrever sobre isso e deixar essa marca, esse legado que você não tem como você deixou já na história do videogame no Brasil? Olha, eu sempre gostei muito de escrever, eu sempre tive muita facilidade para escrever. Eu brinco, eu brinco não, é sério. Eu falo que eu não sei fazer um monte de coisa, mas escrever eu sei. Modéstia à parte. Então eu gosto muito, eu gosto de lapidar as palavras, eu adoro escrever, eu gosto muito, né? Só me permita fazer uma correção, Por NT. favor. Eu estudei e pesquisei, e não é falsa modéstia o que eu vou falar agora, esse primeiro momento que os jogos eletrônicos chegaram ao Brasil. Então, eu não tenho conhecimento, eu não entendo, assim, não é minha especialidade as coisas que vieram depois, mesmo porque eu não tive. Então, NES, Master System, Mega Drive, Super NES, 3DO, sabe, Neo Geo, essas coisas eu não manjo. Então, eu não gosto que as pessoas me anunciem, por exemplo, como o maior especialista em videogame do Brasil, porque eu não sou. Se eu me pegar para falar sobre essas coisas, eu vou passar vergonha. Eu só estudei esse primeiro início, esses primeiros videogames, os microcomputadores, né? Mas voltando, a minha vontade de pesquisar e escrever é justamente porque eu não achava informações sobre esse material de maneira fácil, de maneira concisa ou reunida em um lugar só. Estava tudo espalhado, né? E também a constatação de que existiam, né? De que existem publicações assim no exterior. Falei, peraí, eu gosto de escrever, eu conheço o assunto, eu vivi o assunto, eu vi essas coisas chegarem. Eu tenho um monte de revistas da época. O jornal Folha de São Paulo, o Estado de São Paulo, a revista Veja, eles têm acervos abertos que você pode consultar. Então eu sentei, me debrucei sobre todo esse material, li todas as micro e vídeo news, vídeo magia daquela época, Som 3, peguei várias edições da Folha Informática, da Veja, pesquisei, reuni todo o material e aí me debrucei, escrevi, procurei imagens. Eu também já editava, né? Eu edito uma revista chamada Jogos 80 desde 2004, já tinha entrevistado algumas pessoas desse meio, então aproveitei a informação dessas entrevistas, entrevistei outras pessoas e me sentei, me debrucei
E fiz o primeiro livro, que saiu em 2011, se não estou enganado, 1983, o ano dos videogames no Brasil, que depois virou o título do documentário homônimo, né, também. Isso. E Garré, antes, Fala, perdão. você era colecionador. Nessa época que você escreveu o primeiro livro, você já tinha deixado de ser colecionador ou não? Não, na verdade, essa coisa de colecionar, né, eu, na verdade, eu nunca fui um colecionador na acepção plena da palavra, né? Eu nunca procurei completar todos os, como o pessoal fala, né, todos os sets de determinada coisa. Não, eu nunca fui isso, mas eu tive muita coisa. Tá. Comecei a colecionar, porque a minha mãe, ela faleceu abruptamente em setembro de 95, de um infarto fulminante. E foi uma época que a internet estava começando a aflorar aqui no Brasil. E aí me bateu uma nostalgia muito grande, né? Minha mãe havia acabado de falecer, lembrar do passado, meu padrinho, né? Que eu já citei ele aqui, meu padrinho faleceu em 87, quer dizer, faz muitos anos. Sim. Foi acometido dessa nostalgia e eu pensei assim, pô, será que tem alguma coisa do ColecoVision, né? Nesse tal de, não sei se na época eu já tinha eBay, acho que tinha, ou colecionadores americanos, que foi o videogame que eu não consegui ter na época, porque era muito caro. E para minha surpresa tinha vários. Então eu fiz uma troca internacional em 1995 ainda, Olha só. consegui um coleco, mandei umas coisas para lá, aí o mosquitinho do colecionismo me picou, embasado nessa nostalgia, e a coisa começou assim. Mas eu cheguei a ter inúmeras coisas em termos de videogames, microcomputadores. Eu tive até um gabinete de fliperama que um amigo construiu, que era chamado de ginga, que você trocava a placa, virava o tubo. Então, tem chão, né? Mas respondendo a sua pergunta, em 2011, que acho que eu lancei o 83, eu ainda, vou chamar assim, eu ainda era ajuntador de coisas, não vou Entendi. falar colecionador. Aí Legal. eu lancei o livro, né? As pessoas adoraram, gostaram muito, aí eu me motivei a lançar a continuação. 1984, a febre dos videogames continua, né? Que aí, em 84, eu foquei mais ainda nessa geração do Atari, Odyssey Intellivision Coleco, falando de acessórios que foram lançados, um monte de outras coisas. Também foi muito aceito, e aí continuou, já vou para, acho que, o 8º livro, se não me engano. Né? Mas não mais sobre os próximos anos, né? Você continua focado, né, nessa época de 83 e 84, nos livros, nos novos. Exato, né? Uhum. Eu continuei focado nisso, né? Eu lancei depois, alguns anos depois, uma versão. Eu uni as duas obras numa versão em capa dura, um livro grande de luxo, com mais coisas, com uma diagramação nova, com imagens a mais, que é chamado 1983 mais 1984, quando os videogames chegaram. Mais recentemente, eu lancei um adendo, né? Um complemento para quem já. Porque é aquela história, é o que eu falo, né? Eu uso muito essa expressão. A gente não para não para de descobrir, de chegar fatos novos, coisas novas sobre coisas antigas, né? Fatos novos sobre coisas antigas, porque o passado é um só, ele existe, ele é estanque, ele está lá. Só que conforme as coisas vão sendo produzidas, eu vou descobrindo mais coisas. Então, Claro. por exemplo, eu descobri antigos funcionários da Dinacom que ficaram sabendo da pesquisa do trabalho pelo documentário. Então, eles me procuraram, eu descobri novas coisas com eles, e esse trabalho ele é retroalimentado. Então, ele vai e vem. Então, a gente vai descobrindo mais coisa, vai escavando mais, descobrindo mais coisas, vai se gerando mais material. Por isso que eu lancei o Adendo, por exemplo, que já tinha um materialzinho a mais para complementar o 83 mais 84. Futuramente deve haver mais? Provavelmente. Mais adentos. Mas eu andei lançando alguns outros livros agora, mas tudo bem. Esses livros, esses primeiros ainda estão disponíveis em algum lugar para ser comprados ou não? Não, na verdade, os primeiros mesmo, 83 e 84, que eram os menorzinhos, eles Uhum. acabaram faz tempo, eu não mandei fazer mais. O 83 mais o 84, se não me engano, só tem 3 exemplares à venda. Está na loja da Playtoy, depois eu posso passar o link aqui. São os Legal. últimos 3 e acabou. E o Adendo esgotou. O Adendo acabou também, né? Então, esse ciclo, vamos dizer, aí dos videogames daquela época, no momento acabou. Não, eu digo isso porque, de novo, eu sei quanto é difícil colocar um livro à venda no Brasil, ainda mais numa forma independente, mas se conseguíssemos chegar em alguma editora para que isso fosse relançado, seria uma coisa que você teria interesse? Sinceramente, É, não. Eu não? gosto da liberdade de você fazer uma edição de autor.
Porque aí Tá você certo. faz do jeito que você quer, você põe a imagem do jeito que você quer, você faz a diagramação do jeito que você quer, sabe? Você está livre para fazer, como bem entender, vender do jeito que você quer. Então, realmente, eu nunca tive o expediente de procurar uma editora para lançar as minhas coisas. Eu sempre quis fazer de forma independente. Obviamente, aqui vou abrir um parênteses, aquela máxima, né? Ninguém faz nada sozinho. Então, e de novo, sem falsa modéstia, mas muitas pessoas, muitos amigos têm me ajudado com todos os projetos. Só posso agradecer a eles, né? A gente não faz nada sozinho. Pessoas que ajudam com informação, com contatos, com imagens, com fotos, com detalhes. Então, é uma obra realmente colaborativa. Claro, tem o meu nome lá, mas muita gente tem ajudado mesmo. Que legal. Vamos falar dos livros novos. Eu sei que você tem novidades aí. Como é que tá essa parte do escritor, do Garré escritor hoje? Olha, na verdade, eu vou até abrir um parênteses aqui, que eu realizei um sonho recentemente, que não tem a ver com videogames ou microcomputadores, que é a revista Histórias Extraordinárias. É uma revista que foi criada pelo Mário Cavalcante, meu grande amigo da revista, meu grande amigo irmão aí da revista Clube MSX, que é uma revista absolutamente fantástica, que é uma revista sobre contos de ficção científica, horror cósmico, sobrenatural. E nós já vamos para o quarto número e eu realizei o sonho de escrever ficção. Eu estou Bacana. escrevendo contos, né? Mas aí voltando, em relação ao livro, esse foi o último que eu lancei. Na verdade, ele é a segunda edição de um livro meu que havia esgotado em 2017, Jogos Eletrônicos e Eu, Crônicas de um Passado Presente. Esse é um livro, diferentemente dos já citados, ele é um livro, ele não é um livro com abordagem jornalística, ele é um livro de contos, de causos pessoais, de histórias, é um livro do coração. Os outros são um livro da mente, vamos dizer assim, de intelecto. Esse é de coração. Então, muito do que eu falei aqui para você até agora está relatado aqui nesse livro, com uma diagramação muito bacana, Leonardo Bussadori, do meu grande parceiro aí, né? Então, eu falo, aqui tem uns personagens, quem conhece jogos vai reconhecer, Que legal. personagens de jogos de computador. Aqui, ó, na verdade, tem o Karateka, que eu citei no início, o boneco do Karateka aqui, o personagem, né? Então, é um livro de memórias, de lembranças, né, com muitas imagens, muitas histórias interessantes, curiosidades. Depois, no final, até passo aqui o contato para quem quiser adquirir. É um livro que realmente eu coloquei o coração nesse livro. Eu me abri também em relação essa nostalgia, NT, na verdade, ela, com o falecimento da minha mãe, em 2015, com o falecimento do meu pai, eu comecei a caminhar para uma depressão, e a minha relação Olha com só. os jogos, com os videogames, com os equipamentos, era uma espécie de uma fuga, né? Então, eu não vou ficar tomando tempo aqui do pessoal para falar isso, mas Imagina. eu abri o meu coração no livro, falei para a pessoa, se uma pessoa sentir isso que eu estava sentindo, hoje eu estou há 5 anos com terapia, com minha psicóloga, eu estou bem melhor, procurar ajuda, né? Mas isso também está no livro, bem detalhado, né? Não, eu acho super importante falar sobre isso, Garré. Eu tenho falado com muita gente aqui e principalmente a Twitch hoje, onde as pessoas streamam jogos, ela faz parte de uma terapia para muita gente que estava em depressão, não só pela pandemia, mas pelo que estava passando na vida. A vida infelizmente não tem muitas coisas que não estão fáceis para muita gente e o videogame tem salvo muita gente dessas depressões profundas, ou streamando numa Twitch, ou mesmo jogando em casa, ou mesmo colecionando, indo comprar um Super Nintendo, um Atari, para relembrar algumas coisas do passado e poder jogar com os filhos, com os netos, ou poder jogar com a esposa, mas com o marido, mas relembrar um pouco desse passado para tentar sair dessa tristeza profunda. Então, eu fico, claro, muito sentido que você tenha passado por isso, mas esse livro também pode ajudar muita gente que está passando por isso agora. Pode, porque na verdade, né, eu vou só falar rapidamente, eu desenvolvi com a coleção uma condição doentia, na verdade, porque eu passei por um processo, né, então eu tinha um monte de coisa, aí eu caía na real, falando, não, peraí, uma coisa está errada, eu tenho esse monte de coisa, eu não tenho capacidade de usar tudo isso, as coisas ficam paradas estragando, aí eu vendia. Aí passava um tempo, me arrependia, aí comprava tudo de novo, e a Uhum, cada processo de compra, venda e compra, você paga mais caro, você às vezes claro. acha itens no estado em que o seu estava, né? E eu fui relutando de procurar ajuda, até que uma hora não deu, né? E eu fui procurar ajuda,
e ressignifiquei a coleção, tanto que hoje eu tenho, sei lá, 0,5% do que eu cheguei a ter em dado momento. Eu fiquei só com as coisas que eu gosto muito mais mesmo, e me dá muito mais prazer produzir material sobre isso, escrever, né, produzir documentário, revista, do que realmente ter as peças ou sentar para jogar. Não, eu não preciso ter tudo aquilo para gostar do assunto. Isso Claro. demorou para essa chavinha ligar no meu cérebro. E quando isso aconteceu, né, quando eu me curei, vamos chamar assim, eu tirei um peso enorme das minhas costas que você não imagina, sabe? Você fica até mais leve, sabe? Até mais tranquilo. Mas isso eu já estou há 5 anos, né, com a minha psicóloga, uma coisa que não é da noite para o dia. Tem momentos que dá vontade de abandonar, não pode, tem que É. persistir. E esse livro que eu mostrei, a primeira edição, ela foi uma lição de casa da terapia. A Olha só. psicóloga me desafiou a fazer um livro para revisitar essas minhas memórias, então essa lição de Entendi. casa acabou virando o livro, e agora a segunda edição, aí ampliada, né, revisada com mais imagens, mais histórias, que eu estou lançando agora pela Bitnamic Software, né, que é uma iniciativa com um grande amigo meu de Portugal, Felipe Veiga, né, a gente relança jogos antigos para computadores clássicos, e temos editado revistas e livros, né, mas aí mais para o final a gente comenta aí sobre os links, né, para quem quiser adquirir. Não, eu acho isso também. O colecionismo, ele, claro, tem toda a parte super legal, mas é bom a gente sempre ficar atento, porque existe uma linha tênue também entre o colecionismo e como diria, Sim, acumuladores, acumulativo, não sei como colocaria essa palavra. acumuladorismo. Isso, mas porque passa, enfim, se você entra em alguns, e não só em videogame, mas em qualquer outra coisa, você entra em algumas ruas, umas vias que você depois não sabe como sair, porque o mundo é extenso, tem muita coisa, principalmente no videogame, tem tantas gerações que você pode entrar em uma e em outra. Então é sempre bom a gente ter um objetivo na coleção, o que a gente quer alcançar, e nunca se comparar com ninguém, né? É uma coisa que também vem sido falado aqui. Nunca se compare com nenhum outro colecionador, cada um tem sua história, e assim você também não fica frustrado, né? Ah, sim, e no meu caso também demorou para eu assumir uma coisa que eu não sou gamer, eu não sou jogador. É. O que eu gosto, como eu falei, demorou para eu aceitar essa realidade. As coisas, as poucas coisas com as quais eu fiquei, eu gosto de interagir com elas. Então não é eu não vou pegar e jogar um jogo até o final, ou vou ficar horas jogando, sei lá, River Raid para bater um recorde. Não, Aham. eu gosto de pegar o Atari, conectar na televisão, apertar lá o cabo, pegar o controle, pôr o cartucho, olhar um manual. Às vezes o cheiro do manual, de um label, faz com que a memória olfativa da gente volte lá para 1983, 100%, é eu verdade. ligo na televisão de tubo, sabe? Essa experiência que eu brinco, né? Até alguns amigos brincavam comigo, essa experiência tátil, que o que para mim é o legal, não é? De novo, né? Eu não sou gamer, não sou jogador. Eu nunca joguei bem, para falar a verdade, apesar de adorar jogar em fliperama, tudo. Sempre foi um péssimo jogador. Então, esse elemento da nostalgia, né? Dessa coisa tátil, de lidar com as coisas, é que ainda me encanta hoje, na verdade. Que legal ouvir você falar sobre isso. Isso é uma boa lição para muita gente que nos ouve aqui. E eu te agradeço muito por ter aberto isso para a gente aqui também. O prazer é meu. Garré, se você falou que não joga muito, mas se você for jogar hoje um jogo, para onde você vai? Você volta lá pro Atari? Você vai pro Odyssey? Aonde você volta? Acho que depende do dia, né? Ou às É. vezes do momento. Eu gosto muito dos microcomputadores, né? Como eu falei anteriormente, eles foram muito emblemáticos quando eles chegaram, né? Com jogos que nos encantavam. Então eu ainda sou muito apegado aos microcomputadores, né? Principalmente os ZX Spectrum, que aqui no Brasil foi lançado pela Microdigital como TK90X, e Uhum. depois TK95. Eu me diverti muito com o Spectrum na época, com o Apple II, com o MSX, que tinha jogos fantásticos. Então eu tenho a tendência a pender sempre para o microcomputador. Mas eu gosto muito do Atari. Para mim, o Atari foi realmente o videogame da infância, né? Então, gosto muito dos clássicos do Atari, né? O River Raid, que era um clássico, basicamente os jogos da Activision, né? Então, é difícil. Acho que depende do dia, né? Da vontade de sentar e brincar, mas eu tenho a tendência a ir para os microcomputadores.
Não, e muita gente que eu tenho conversado relembra dessa parte dos microcomputadores de uma forma bem carinhosa, assim como um Atari ou mesmo como um Odyssey, porque realmente marcou uma geração. A entrada, né, dos computadores, de uma certa forma, não deixa de ser a entrada dos computadores no país, né? E tem um outro detalhe, VT, muito importante que eu não posso deixar de dizer. Você não apenas jogava com os computadores, eles tinham jogos muito melhores que os videogames, sim, mas você não apenas jogava, você interagia, então você digitava programas, né, essas revistas que eu falei, as revistas para novidadeiros, e depois a Microsistemas, que foi a primeira revista brasileira dedicada a microcomputadores, elas traziam programas para você digitar. Então você digitava o programa, você via aquilo acontecer na tela, você mudava parâmetros e mudava alguma coisa na tela, você criava os seus próprios programas, você carregava os joguinhos de fita cassete ou de disquete, tudo era novidade, tudo eram coisas que não existiam no Brasil. Parafraseando um grande amigo, Luiz Bonacorsi, essas coisas não foram coisas que foram passadas de pai para filho, foram coisas que surgiram na minha geração. É. Então, foi uma absoluta novidade. Então, você carregar um jogo de uma fita cassete, muita gente nem sabe o que é fita cassete hoje, ou de um disquete, né? Você interagir com o computador. Naquela época também, alguns filmes e séries de TV, filmes como Tron, uma Odisseia Eletrônica, War Games, Jogos de Guerra, Daryl, também um filme muito bacana, Viagem ao Mundo dos Sonhos, as séries de TV, Automan, Automan, Whiz lembro. Kids, eram É. produções que mostravam o computador e aparatos computadorizados como algo quase mágico. Então, a gente não sabia direito o que o computador podia ou não fazer. De novo, aguçava muito a imaginação. Então, foi uma coisa que, para quem teve a oportunidade de possuir um microcomputador, porque eles eram muito caros na época, muito mais caros que um Atari, que um Intellivision, foi uma coisa que marcou muito. Muitas pessoas adentraram esse campo de informática profissionalmente, até hoje trabalham com isso por causa dos TKs, dos CPs, do MSX, ou do Amiga, que veio depois, que era um computador fantástico com jogos incríveis. Então, isso foi, o microcomputador doméstico foi muito marcante. Existiam N linhas de computadores naquela época, não é que nem hoje que você tem PC e Macintosh. Naquela época você tinha computadores britânicos, americanos, japoneses, você tinha Commodore 64, você tinha Apple II, você tinha TRS-80, tinha ZX81, ZX Spectrum, MSX, TRS Color, Amiga, Atari ST, tinha um monte de linhas de computadores disputando a preferência do consumidor. Então era uma coisa, era encantador. Você chegava na vitrine de uma loja como o Mapping ou a Mesbla, ou em lojas específicas de computadores daquela época, como a Computique, a Computer World, a Computerland, desculpe, você via aquele monte de computador, várias opções, vários preços diferentes, computadores para todos os bolsos, computador com disquete, computador com fita, sabe? Era uma coisa fascinante. Era fascinante, né? Quem viveu a época, como imagina os nossos pais, os nossos avós que viram a televisão chegar ao Brasil, que viram o rádio chegar ao Brasil, o cinema, como também foi fascinante para eles, né? Essas novidades nas respectivas épocas, né? E engraçado, hoje, né, a gente passando, nós somos de uma geração aonde o videogame vai acompanhar para sempre, né? Então, por isso que jogamos até hoje, por isso que falamos disso até hoje, talvez porque fomos uma das primeiras gerações a ver isso acontecer. Estava assistindo o Rafinha Bastos conversar com o Ei Nerd esses dias num podcast, e ele estava falando que ele programava em TK-95, sabe? Então, você vê que é um cara completamente que não tem nada a ver com isso, com videogame hoje, lembra disso com uma forma de carinho, né? Então, o, eu acho muito legal, assim como você falou que a televisão fez parte da geração dos nossos pais e avós, nós temos no legado a geração do videogame, né? Imagina uma situação, imagina a seguinte cena, é um exercício mental que nós vamos fazer, mas fatalmente essa conversa aconteceu, né? Olha, você viu o videogame e tal, e uma pessoa virar para outra e falar o seguinte: o que é videogame? É, Isso- Essa conversa imaginada aconteceu. 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 Uma outra coisa que eu esqueci de falar, me permita, né, em relação a Por favor. fliperama, o fliperama foi uma coisa também muito marcante para minha geração. Hoje o fliperama praticamente inexiste, né? Mas na época o fliperama tem desde os anos 60, na verdade, com máquinas eletromecânicas e tudo, né? Então o fliperama para a gente, né, era um verdadeiro templo, né? Uma coisa que eu gosto sempre de comentar.
porque as máquinas de fliperama, o jogo com aquela qualidade gráfica, com aquela qualidade sonora, com aquela jogabilidade, você só encontrava no fliperama, né? Yeah. E qualquer equipamento que você tivesse em casa, quer fosse videogame ou computador, não tinha um jogo com aquela qualidade, mesmo que fosse o mesmo título, o mesmo jogo, né? E o legal, o interessante do fliperama, é que o fliperama, naquela época, ele era mal visto pelos pais. Eu não sei se você pegou isso. É. Os pais não queriam que a gente fosse, porque lá estava desocupados, desempregados. Muitas máquinas tinham cinzeiro no gabinete, a pessoa fumava e punha ali. Verdade. As fichas não eram muito baratas, né? A gente era ruim, aí morria, né? A experiência era muito efêmera, né? Eu falo que costumava escorrer pelos dedos. Então, o fliperama é uma outra coisa que ficou também no imaginário de quem era da minha geração, como tendo jogos com uma qualidade fantástica, né? Então, você jogava, por exemplo, sei lá, um Moon Patrol no fliperama, um Time Pilot no fliperama, ou um Defender, Exerion, Pleiades, você não ia ter uma versão como aquela na sua casa jamais. Então, uma coisa que eu costumo dizer também que o fliperama era um templo da diversão eletrônica naquela época. Às vezes quem é mais novo aqui está ouvindo nem sabe direito o que é fliperama, e era incrível. Você entrava no fliperama, se eu fechar os olhos e me concentrar, eu consigo me lembrar de todos os sons que tinha no fliperama, das máquinas de pinball, aquelas de bolinha, das Isso. máquinas de vídeo. Era uma coisa assim, era uma sensação fascinante também para quem era daquela época. Talvez para hoje para quem seja mais novo, seja uma coisa meio enfadonha, porque qualquer equipamento que você tem em casa é infinitamente superior aos fliperamas daquela época, mas é uma coisa que eu achei interessante comentar. Eu ia comentar no início da nossa conversa, eu esqueci, mas lembrei de novo aqui. Não, eu era o ao contrário, né? Para você ter esse tipo de experiência de um videogame que seria, sei lá, última geração, você tinha que ir até esses lugares onde tinha o fliperama para você vê-lo, porque em casa era impossível você ter essa experiência. Não tinha jeito. Por mais que você tivesse, por exemplo, um ColecoVision e tivesse o Zaxxon do ColecoVision era fantástico. É, Mas você viu do fliperama, cara, não dava, né? é O fliperama diferente. para nós, aquilo ali era tipo uma obra de arte, né? Vamos falar da UD? Vamos. A UD foi uma feira de utilidades domésticas, para quem não conhece, na época, onde todos os lançamentos de eletrodomésticos eram feitos anualmente pelas principais marcas de eletrodomésticos que estavam no Brasil. E isso também tinha na parte de videogame, então você conseguia achar também os lançamentos de videogame. Fazendo uma comparação, seria, entre aspas, o que a BGS é hoje no Brasil, né? Claro que a BGS é focada nesse mundo muito mais de game, muito mais de tecnologia, e a UD era mais para eletrodomésticos como um todo. Estamos falando desde aspirador de pó, televisão, até o videogame. Como é que você faz essa comparação também, Garré? E o que você lembra de experiência das suas UDs aí com seus pais? Olha, a UD realmente, bom, voltando aos anos 80, as coisas eram espartanas, as Isso. coisas demoravam a acontecer. Então, a gente esperava o ano inteiro para ir à UD. A Isso. UD, na verdade, o Dia das Mães é em maio. E a UD acontecia em abril. Então, é uma coisa absolutamente machista, se você for pensar hoje. É. Mas a UD, na verdade, era mais voltada a, a mãe, a dona de casa, a esposa, ver as novidades, né, de eletrodomésticos. Então, mas, obviamente, não era só eletrodoméstico. Você caminhava nos corredores da UD, você via sofá, televisor, máquina de lavar, fritadeira elétrica de batata frita, que era novidade na época, utensílios para cozinha, para você cortar ovo de um jeito diferente, picar cenoura para ficar com outro formato, e você se deparava no stand ao lado com um videogame, com um Isso. microcomputador, esses que nós falamos, e outros tipos de equipamentos. E era realmente um sonho. Você entrava na UD, você se transportava para uma outra dimensão, com aquelas novidades, com coisas. Na UD de 83, por exemplo, a Philips lançou o CD Player. Lançou não, ela demonstrou o CD Player para o público brasileiro. Olha que Então eles loucura. construíram lá um painel com raio laser que refletia. Eles É. instalaram numa torre da Paulista um canhão de raio laser e outra torre. Eu moro aqui pertinho da AMB, se eu olhar da minha janela de casa eu vejo a AMB daqui. E eles ficavam trocando tiros de laser na cidade. Né? Os videogames foram mostrados na UD. A Dinacom, por exemplo, montou um stand que era no formato de um disco voador.
com jogos de Atari para você jogar na UD de 83. O Odyssey foi lançado, apresentado na UD de 83, né? Então, era um negócio incrível, né? As empresas apostavam muito na UD, e é uma coisa que hoje é enfadonha. Qualquer site que você acessar, você vai ver que produtos tem lá fora. Mas a UD, ela mostrava produtos que seriam lançados logo, ou estavam sendo lançados, ou seriam lançados, ou que alguns nem chegaram a ser lançados. E dificilmente você conseguia comprar coisas na UD. A UD era mais para mostrar. Até tinha coisas à venda também. Então eu adorava, eu me lembro que eu esperava para ir com a minha mãe, né? A gente passava a tarde na UD, se não me engano, à tarde a UD abria à tarde, era depois do almoço, e ficava à noite. E tem algumas histórias, né? Eu lembro que nós tínhamos uma Brasília na época, um carro Brasília, e a UD fez uma promoção. Se a placa do carro começasse pelas letras UD, você tinha estacionamento grátis. Era justamente a Brasília que nós tínhamos. Então, Oh, que bacana. Gratuitamente no AMB. Tem esse caso do Karateka que eu relatei no início aqui. Era fantástico. Eu lembro que eu voltava para casa maravilhado, já esperando pelas UDs dos anos seguintes. Um pouco tempo depois, começaram a surgir, quer dizer, na verdade, não um pouco tempo depois, simultaneamente a UD tinha as feiras de informática da Sucesso, a Feira Informática 83, a Informática 84, a Informática 85, mas era uma coisa voltada mais ao nicho, aquele meio, as produtoras, as lojistas, as fabricantes, era uma coisa mais restrita. Depois teve a FenaSoft, que veio depois, né? E no Rio de Janeiro, essas feiras eram organizadas no Rio Centro, né? Mas aqui em São Paulo era no AMB. Então, era uma feira fantástica. É difícil para alguém, a gente recai no caso do fliperama, né? É difícil para alguém que não tenha vivido isso imaginar. A comparação com a BGS, sim, ela tem o seu mérito, né? Até que é uma boa comparação. A diferença é que a UD tinha produtos de tudo quanto é segmento, né? Não eram só jogos. Mas a comparação é até válida, assim. Você acha que cabe hoje uma feira de videogame para retro games no Brasil? Olha, na BGS existem algumas iniciativas de retro game, né? Nós mesmos, em 2019, eu e o Carlos Biguetti, o meu amigo irmão aí, parceiro do documentário novo, né, que a gente pode falar sobre ele depois, nós montamos lá uma instalação, né, como o pessoal fala, no stand do VGDB, dos meus amigos do Videogame Database, um abração para o Edson Godoy. Nós montamos uma réplica de um quarto de um menino da segunda metade dos anos 80, que a gente chamou de quarto do menino, e fez um baita sucesso. E tinha um TK-90X e um MSX, um Hot Beat para as pessoas jogarem com decoração da época, bonecos, brinquedo, cama, foi um barato, né? E tem algumas iniciativas na BGS. Agora, uma feira inteiramente dedicada a retro game, eu não sei se existe público mesmo no Brasil agora para fazer uma coisa maciça mesmo. Acho que talvez não sei, é difícil de dizer, né? Existem algumas iniciativas, né? Como eu disse, o próprio Museu do Videogame Itinerante, do meu amigo Cleidson Lima, que viaja de cidade em cidade, é um museu interativo, as pessoas podem jogar em shopping, não deixa de ser uma exposição, né? Chama Museu do Videogame Itinerante, do meu grande amigo Cleidson Lima. Então, mas uma feira grande, estilo BGS, não sei, né? Não sei se tem um público maciço aí para isso, né? Fora do Brasil acontece bastante, onde vendas, né, de videogames, de consoles, acontece muito nessas feiras. Claro, talvez não seja do tamanho de um AMB, mas que possa ser de um tamanho menor, mas onde a gente tenha só dedicação para retro games também, com palestras e tudo mais. Acho que seria uma coisa interessante. Não sei também se teríamos públicos. Existem, na verdade, encontros de alguns grupos, encontros tá. que são até grandes. Tem o Retro SC, né, o Retro Santa Catarina, que é de um amigo irmão também, o Eduardo Loos, lá de Brusque, né, de Santa Catarina. Eles fazem uma vez por ano, o evento está cada vez maior. Que legal. Tá bem bacana, né, chama Retro SC, né, Retro Santa Catarina. Tem o Canal 3, né, não é o Canal 3 o fabricante de clones de Atari de cartuchos, o nome foi dado em homenagem, é um grupo mais antigo de colecionadores e entusiastas de retro game, né? O Canal 3 tem encontros em São Paulo e no Rio. Esses encontros não têm acontecido, obviamente, por causa da Covid, né? E tem algumas outras iniciativas, mas são encontros de amigos, usuários, não é realmente uma feira, né?
Não, legal. Acho que iniciativas assim tem que continuar, porque a gente quer que mais colecionadores e mais pessoas que são entusiastas se encontrem, né? Isso é muito bacana. Guys, chegamos no final do nosso papo, mas eu queria que você nos contasse quais são os seus projetos e o que você está planejando aí para 2022. Muito bem. Então, os projetos, né? Tem a revista Jogos 80, então nós continuamos com a revista, é a revista mais antiga do Brasil sobre retro game e retrocomputação, né? Ela é editada desde 2004, então vai fazer 18 anos. Eu faço em parceria com meu amigo Eduardo Lucas e com diversos outros amigos que sempre colaboram, né? Como eu disse, né? Ninguém faz nada sozinho aqui, é uma colaboração maciça de vários amigos. Então tem os Jogos 80, temos a Bitnamic Software, que é a iniciativa que eu faço com meu amigo de Portugal, Felipe Veiga, que a nossa ideia, o que nós temos feito, é relançar jogos clássicos para microcomputadores antigos, né? E lançar jogos novos também para micros antigos nas respectivas mídias. Então nós lançamos em fita cassete, em disquete, em CD-ROM. Nós tivemos a chance de lançar jogos emblemáticos aqui do Brasil, né? Em Busca dos Tesouros, Aventuras na Selva, Amazônia, né? Bem como jogos novos, como Laser Birds, do GX Spectrum. Estamos agora relançando A Lenda da Gávea, que é outro clássico brasileiro, Zoinho no Jardim dos Tolos, que é um outro jogo original, né? E tem uma surpresa que eu vou revelar aqui em primeira mão, ninguém está sabendo, a gente está produzindo um jogo para Atari, Oh, que legal. surpresa, não vou comentar mais nada sobre isso. E editamos revistas também, né? A Jogos 80 agora ela está saindo pela Bitnamic. Temos a revista Espectro, que é uma revista luso-brasileira dedicada exclusivamente ao ZX Spectrum, né? Que é o TK90X, o TK95, que fez muito sucesso tanto em Portugal quanto aqui no Brasil. Temos a revista Microsistemas, que é uma revista emblemática de microcomputadores do Brasil, a primeira revista, né? Que surgiu lá atrás, em 1981. Então, nós editamos já 2 números dela, com a presença do Renato De Giovanni, um incrível pioneiro aqui dos jogos para computador no Brasil, e foi diretor técnico, diretor e editor da Microsistemas. Inclusive, nós acabamos de lançar recentemente a edição de 40 anos, uma edição super grossa, assim, com um monte de matéria legal, coisas novas, então a gente lançou também. O que mais? Nesse ano, se Deus quiser, e a pandemia arrefecer mesmo, a gente vai participar da BGS com a Bitnamic, com um stand lá na Avenida Indy. Vai ser super legal, a gente vai lançar jogos lá, vai lançar livro, né? E estou produzindo com o Carlos Biguetti, meu grande amigo, e com o Lucas Jusviac, que é o editor do filme, e com tantas outras pessoas que estão ajudando bastante, né? O Mário Cavalcante, por exemplo, aí da Clube MSX, está ajudando a gente bastante, né? E vários outros amigos, um documentário sobre justamente essa época dos microcomputadores em que eles reinaram no Brasil, cujo título é Loading, Nossos Primeiros Jogos de Computador. Então, ela foi um outro documentário que foi criado via crowdfunding, pelo Kikante, né? Nós já havíamos feito isso com o primeiro documentário, em 1983, e só não ficou pronto por causa da pandemia, porque o Biguetti pegou Covid, depois eu peguei Covid, alguns entrevistados que nós íamos, né, com os quais nós íamos conversar pegaram Covid, então era para ter ficado pronto em 2020, mas se tudo der certo vai ficar pronto agora em julho desse ano. E é um documentário, então, que a gente procurou abordar diversos temas daquela época, né? Então, as fabricantes nacionais desses computadores, né? Entrevistamos pessoas que trabalharam nessas empresas, Sim. soft houses, né? Que a gente teve 2 tipos de soft houses. A gente teve clubes que o pessoal se reunia para copiar os joguinhos, que a pessoa folheava o catálogo, escolhia os joguinhos e gravava na hora ali em fita cassete ou em disquete, ou pedia pelo correio. Era uma espécie de um clube, né? Tinha soft houses que eu chamo, entre aspas, de profissionais, que eles produziam uma caixinha mais elaborada, escreviam um manual de instrução em português, às vezes traduziam os jogos e vendiam no MAP, na Mesbla, na Fotótica, né? Teve a Plansoft, teve a Disprosoft, a Orionsoft, teve diversas marcas. Conversamos com pessoas que trabalharam nessas empresas, conversamos com pessoas que trabalharam vendendo computadores em loja, no caso de uma pessoa que trabalhou na Imarés Computadores, Que né? legal. O que mais? Conversamos com pessoas que criaram os primeiros jogos brasileiros para computador. Então, Que legal. Renato De Giovanni, Tadeu Coringa da Silva, Luiz Fernandes de Moraes, Maurício Bussabi,
Manuel Fraguas, Luiz Capanema, tem mais gente aqui que eu vou... Divino Leitão. Conversamos com todas essas pessoas que foram absolutamente pioneiras, né, que criaram jogos numa época que as pessoas malemar sabiam programar alguma coisa, eles foram lá, desenvolveram, criaram, né? Entrevistamos o dono da Ciberne Software, né, o Eduardo Neves, que lançou o Amazônia, né, o Enigma dos Deuses, que é o jogo do Fred Liporassi, do Fernando Leibel, também brasileiro. Então, tem uma série de temas que nós abordamos, falamos sobre a reserva de mercado, né? Falamos sobre os jogos em si, não só os jogos nacionais, mas jogos que vinham de fora e as pessoas copiavam. De novo, aí, né, vamos usar a palavra pirataria, aí. Copiavam jogos do exterior, que vinham para cá, eram distribuídos. Então, em suma, vai ser um documentário fantástico, né? A gente já está com, sei lá, 90% dele editado, faltam algumas coisas, né? Eu sou suspeito a falar, mas está muito bacana. Assim como o 1983, o documentário fez com que pessoas mais novas descobrissem tudo que veio, esse vai mostrar para esse pessoal que tudo isso existiu, né? Vou só falar uma passagem rápida aqui para ilustrar isso que eu estou dizendo. Claro. No quarto do menino, na BGS 2019, que nós montamos lá, a gente carregava no TK90 de fita, no 90X de fita, e no Hotbit de disquete. E algumas pessoas mais novas não conseguiam compreender o que era o carregar o jogo de fita cassete para o computador. Não entrava na cabeça deles, por mais que eu explicasse. Eles só entendiam o que era esse processo quando eu dizia que eu fazia um download da fita para o computador. Aí eles diziam, olha como a questão da diferença, da distância, né, do conflito de gerações é ilustrado. É uma coisa que não faz tanto tempo assim que aconteceu, se você pensar friamente. Vai, 30 anos, 25, 30 anos, e já não entra muito na cabeça. Ou eles achavam que aquilo era só um teclado. Não, eu falava, ali está o computador inteiro aqui dentro. Mas como? Liga na televisão? Como é que liga um computador na televisão? Não é no monitor? Quer dizer, não entra na cabeça deles. E quando eu explicava que aquele computador ele tinha 48 KB de memória RAM, 48 KB. E eu explicava para a pessoa, abra um arquivo vazio do bloco de notas e você vai ver que esse arquivo vazio do bloco de notas do seu Windows tem, sei lá, 36, 38, tem 40 KB. Olha como a tecnologia, como o mundo evoluiu. E naqueles 48 KB daquele computador, ou 64 KB, se fosse o MSX, tinha um universo para a gente explorar ali dentro. Um universo de possibilidades, de fantasia, vamos chamar assim, de jogos, de gráficos, de música, de sons. Né? Eles eram caixinhas mágicas, vamos chamar assim. É uma coisa que é difícil quem não viveu a época compreender e entender. Se hoje eu mostrar um jogo de Atari, um jogo de TK90, um jogo de MSX, sei lá, e um jogo de TRS-80 para uma pessoa jovem, como a minha filha, por exemplo, tem uma filha de 18 anos, ela não vai perceber muita diferença entre um e outro. Mas na nossa época, era muita diferença que você via entre um equipamento e outro. E depois, quando começaram a chegar os micros de 16, 32 bits, como o Amiga, nossa, aí já era era um outro mundo que se descortinava, né? Com gráficos muito melhores, com som muito mais realista. E o legal é que as pessoas da minha geração, nós tivemos a sorte, aí, o prazer de acompanhar essa evolução, né? Claro, com certeza. Coisa, né? Embora aqui no nosso país, né, uma coisa importante a se frisar, por causa dessas nossas políticas e do nosso atraso, aqui as coisas chegaram tudo meio embolado. Né? Então, chegou Atari, Odyssey, Intellivision, Coleco, computador, não sei o que, chegou tudo embolado. No exterior, cada coisa chegou na sua fase. No seu tempo, isso. Então, a gente foi exposto a um monte de coisa, mais ou menos ao mesmo tempo, e não só isso. Graças às empresas que clonavam esses equipamentos, nós tivemos acesso a equipamentos do mundo todo. Estados Unidos, Japão, Inglaterra, né, Europa de maneira geral. Isso, a Europa, é. A gente teve acesso a esses vários equipamentos. Ao passo que, por exemplo, nos Estados Unidos, o americano teve acesso, vai grosso modo, a um Commodore 64, um TRS-80, um Apple II. Na Inglaterra, um ZX81, um Spectrum. No Japão, um MSX. Aqui, a gente teve tudo. Teve cópia? Tudo bem, eram cópias. Mas a gente teve acesso bem dizer, a tudo isso. Então, nós
fomos meio que sortudos, né? A reserva de mercado nesse aspecto, né, trouxe produtos pirateados, mas fez com que nós tivéssemos acesso a uma gama de equipamentos que, se fosse o inverso, não teria acontecido isso, né? Não, a história do videogame no Brasil, ela é rica por É causa... única, ela é É única. única e rica por causa disso, e a gente teve o privilégio de ter acesso a muita coisa, como você falou, que outros países não tiveram. Master System mesmo, que é uma geração depois de tudo isso que você falou, nos Estados Unidos quase que não existiu, né? Então a gente teve o Master System sendo, tanto no Brasil quanto na Europa, um dos videogames mais difundidos até do que a SEGA poderia imaginar, né? A única coisa ruim, né, NT, realmente é a situação do Brasil, que nunca foi boa. Naquela época a inflação era muito alta. Preços, né? Eu me lembro É. que os meus pais falavam que compravam um produto de manhã no mercado, às vezes no mesmo dia à noite já era outro preço, no dia seguinte. Isso. Então, não era fácil, né? Para quem era criança, adolescente, foi uma época mágica, mas quem era adulto foi muito difícil. Então, se não fosse isso, esses produtos tinham, né, vendido mais ainda, teriam sido mais populares. Então, a situação mesmo do Brasil ruim, né, não favoreceu tanto assim, vamos dizer, né? Não, e até hoje, o acesso, né? É o que eu sempre falo. A gente não tem acesso no Brasil do jeito que deveria ter por conta de preços e por conta de impostos. Então, Exatamente. até hoje, isso faz com que o gamer não possa ser o gamer que ele deveria ser no Brasil, por não ter acesso, e aí, infelizmente, toda a parte alternativa cresce, porque é o único jeito das pessoas jogarem. Pessoas jogam PlayStation 3 hoje, ou PlayStation 2, porque tem acesso de alguma forma ao jogo, e não deveria ser dessa forma, deveria ser da forma correta, ou da forma mais básica, que é você ir na loja e conseguir comprar um jogo, né? Mas Então, veja que interessante, né, NT. Isso não deixa de ser uma evolução do que acontecia na época do Atari, com os cartuchos sem... clones. A única diferença é que naquela época, no contexto daquela época, isso não era considerado pirataria. Por quê? Porque essas empresas que clonavam esses equipamentos, elas se valiam desse protecionismo, e essas empresas, do ponto de vista legal, vamos dizer, elas eram empresas constituídas, elas pagavam os funcionários, elas pagavam imposto, elas vendiam esses produtos com nota fiscal para os grandes magazines, né? Então, eles não eram produtos piratas na acepção da palavra. O único detalhe, e um único, entre aspas, é que os royalties gerados com essas vendas não eram repassadas para os respectivos fabricantes e produtores fora do país. É. Mas, de um ponto de vista legal, elas estavam dentro da lei, elas geravam emprego, contratavam funcionários, pagavam as pessoas, então fomentavam aquele mercado que tem gente que chama de mercado cinza, mercado negro, né? Que na época isso realmente não era considerado pirataria. Com a abertura do mercado em 92, né, com o Collor, com o presidente Collor de Mello, lá, aí a coisa mudou, É. porque empresas de fora puderam entrar no país, importações puderam começar a ser feitas, então tirou, né, levantou-se esse véu do mercado, e o Brasil ficou exposto ao mundo. Mas antes disso, o pessoal deitava e rolava. E era o jeito de muitas famílias, de muitos pais e mães conseguirem com que os filhos tivessem esses videogames, era justamente comprando cartuchos clones, equipamentos clones para presentear os filhos aí, né? Claro, claro, não, era o jeito que o Brasil dava de oportunidade, de alternativa para que as pessoas pudessem trabalhar, né? Então, era dessa forma, e a gente se beneficiou de um lado, mas por outro lado, como você falou, muitas coisas eram proibitivas por causa de preço. Exato. Carré, eu podia falar com você mais umas 4 ou 5 horas aqui sem parar. É muito legal quando o papo vai assim, porque a gente começa a entrar em outros papos e assim vai indo. Mas é porque o conhecimento que você tem e o que você lembra sobre videogame é sensacional. E como eu disse, estou tendo uma aula aqui e te agradeço muito pela participação. Você quer deixar suas redes sociais, seus contatos, aonde que conseguimos adquirir o seu livro? Muito bem, eu que agradeço, NT, muito obrigado mesmo pela oportunidade, né? Como eu disse no início, é sempre um prazer falar sobre aquela época. E produzir todo esse material, na verdade, eu acho que é uma coisa até inconsciente, é a vontade de que essa época nunca acabe. É óbvio que acabou há muito tempo, É, mas é que essa memória persista de alguma forma, né? Que as gerações saibam que isso tudo aconteceu, é uma forma mesmo de registrar esse passado, né?
existe, né, essa expressão de que o Brasil é um país sem memória, né? Então, a gente tem que lutar para realmente preservar essa memória, né? Claro. Em relação às iniciativas, né, as revistas, os livros, eles podem ser encontrados no site da Bitnamic Software, né, da nossa produtora, e tem uma lojinha. Eu vou soletrar aqui para vocês. Vou falar aqui, né? Acho que depois você pode até colocar como... Eu coloco aí embaixo, com certeza. Então, é www.bitnamic, tudo junto, .com.br, tá? www.bitnamic.com.br. Lá você vai encontrar, então, a Jogos 80, microsistemas, os nossos jogos, isso você consegue encontrar lá, tá? Jogos 80 PDF, tá? A Jogos 80, ela começou com uma revista em PDF e nós mantemos isso até hoje, né? Existe a versão física para quem gosta de ter, mas o PDF pode ser baixado gratuitamente, é www.jogos80.com.br, 80 é numeral, tá? www.jogos80.com.br. Que mais? Em dado momento eu disse também que só existem 3 exemplares do 1983 mais 1984, quando os videogames chegaram, né? O livro grosso lá de luxo. Esses livros estão à venda na loja Playtoy. A Playtoy é uma loja de um grande amigo meu, parceiro, ele que faz, na verdade, a parte de expedição e envio dos produtos da Bitnamic. É uma loja de brinquedos antigos, novos e colecionáveis. Você entra na loja e busca por 1983, você vai encontrar. É www.playtoy.com.br. Toy de brinquedo, né? Play de jogar. playtoy.com.br. Procura lá 1983, você vai encontrar quem quiser adquirir. O que mais? Eu tenho o Facebook, né? Quem quiser entrar em contato, só procurar meu nome completo, né? Marcos Vinícius Garré Chiado. Lá já aparece o Facebook. E que mais? Documentário novo, Loading, quem quiser estar a par, também é facebook.com.br/doc, DOC em maiúsculo, tá? DOC, doc, Loading. Loading em inglês significa carregando, né? Doc, Loading. Eu só não me lembro se o L de Loading é maiúsculo ou minúsculo. Eu não lembro, sinceramente. Eu acho que o L é maiúsculo também. E lá vocês encontram fotos de bastidores, de produção. E é isso. Esse ano, quem estiver na BGS, procure a gente ali na Avenida Indy. Vamos estar com o stand da Bitnamic lá com lançamentos de jogos, de livro, de revista. E seguir aí na pesquisa, né? A gente, usando de novo aquela minha expressão, descobrindo fatos novos sobre fatos velhos, né? Sobre fatos antigos. Impressionante como as coisas vão surgindo, né? E é isso. Espero que vocês se divirtam, né? Se divirtam aí com tudo. De novo, muito obrigado, NT, pela chance. Foi extremamente divertido aqui nessa manhã de sábado. Eu que te agradeço, Garré, pela participação. Muito obrigado de novo pela aula que você deu. E, pessoal, vamos sempre ajudar para que o Retro Game não morra, né? Então, todos esses sites, está tudo aqui embaixo, vai estar tudo disponível para todo mundo. Mas vamos sempre suportar esse tipo de iniciativa, que a gente quer que cada vez mais o Retro Game continue crescendo e que passe de geração para geração. Te agradeço muito pela participação, Garré. Obrigado, eu que agradeço, gente. É isso aí, NTzada. Chegamos ao fim do nosso Pode Mais Joga da semana. Que todos tenham uma ótima semana, que todos tenham curtido muito esse papo com o Garré e fiquem ligados, porque sempre tem mais papos sobre retro game legal aqui com convidados diferentes. Dê seu like, compartilhe, avise todo mundo que temos vídeo novo no canal aqui, para que mais gente consiga chegar nesse vídeo e assim ouvir mais sobre essas histórias super legais do passado. Beleza? É isso aí, pessoal. Como eu sempre digo, joguem videogame.